Bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa Café com Privacidade. Hoje mais um programa que a gente vai conversar sobre as atribuições do DPO. Mas antes de dar início a qualquer fala aqui hoje, eu queria primeiro rodar a nossa vinhetinha para você conhecer o nosso programa. Então, bora lá para a vinheta. Então, se você está aqui no Instagram, me vendo pelo Instagram, eu sugiro a você que entre lá pelo YouTube, no meu perfil, na minha bio, você vai encontrar um link que vai te direcionar para o meu canal. E é mais fácil, porque ali eu apresento alguns materiais ao vivo e também vou estar sempre direcionando o meu olhar para a câmera do YouTube. Então, não deixe de se inscrever lá no canal do YouTube, de acompanhar toda a nossa live por lá, tá? E o programa Café com Privacidade é um programa que eu estou sempre trazendo conteúdos, informações, dicas de materiais, muita matéria para você que se interessa por esse setor, por esse nicho que é a LGPD, a privacidade e proteção de dados, sempre para contribuir ali com o seu desenvolvimento profissional, para que você entenda de uma vez por todas governança em LGPD, sempre com conteúdos do meu dia a dia, com fatos da vida real de um profissional de privacidade que sou eu. Então, é um conteúdo muito raiz, muito além da LGPD, tá? Então, não deixe de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro. Esse programa ele vai ao ar toda terça e quinta, às 8 da manhã, e domingo, às 17 horas. Então, é sempre o horário do cafezinho, né? Agora, o cafezinho da manhã. Eu já até tomei meu café, gente. Já acabou o café aqui hoje. Mas é um programa para a gente bater papo realmente no momento do cafezinho. Um programa leve para você entender um pouco de conteúdo e também ter conhecimento de tudo que acontece nesse meio. Se você ainda não me conhece, meu nome é Suzana Cruz, eu sou advogada, eu sou especialista em proteção de dados, eu também sou consultora em programas de gestão da privacidade para grandes empresas. E, mais uma vez, minha missão aqui é ajudar profissionais a alavancarem sua carreira dentro dessa área que é tão promissora, que é a LGPD. Tá? E no episódio de hoje, nesse programa de hoje, a gente vai conversar sobre as principais atribuições de um DPO, o Data Protection Officer, que é o famoso encarregado de dados aqui na nossa legislação. Mas, antes de iniciar aqui nossa discussão, eu quero trazer um fato, uma consulta que chegou para mim ontem, muito interessante. E a ideia também é sempre trazer para vocês coisas que acontecem comigo no dia a dia, né? Como eu falei. Então, se você almeja um cargo de DPO, oi, Nath, bem-vinda. Se você almeja ocupar um cargo de DPO, esse é o tipo de consulta que vai chegar para você no seu dia a dia. Então, é importante que você se especialize, entenda, né, para estar pronto para responder esse tipo de questionamento. Então, ontem, a consulta foi o seguinte: uma empresa, uma loja, aqui vou eu de novo no exemplo da loja, né? Ela contratou um serviço de entregas, né? Um fornecedor que tem um aplicativo. Essa pessoa, ela entra no aplicativo, né? O lojista entra no aplicativo, o entregador vai lá e retira as mercadorias que ele precisa entregar. Então, como é que funciona? O próprio entregador, ele faz o cadastro dele no app, e sempre que alguma loja precisar, uma loja que contratou esse fornecedor precisar desse serviço, ele manda uma notificação ali no aplicativo e algum entregador aleatoriamente vai lá atender aquele pedido, né? Então, muito famoso esse tipo de delivery hoje em dia, né? Não existe só um aplicativo, a gente tende a pensar em Uber, não é Uber, mas é um serviço muito similar. E aí, o que acontece? Esse entregador, ele foi na loja para retirar a mercadoria. Eram 3 pacotes e no momento de entregar a mercadoria para o consumidor, ele entregou apenas um pacote. Tá igual problema matemático, né? Saiu da loja com 3 pacotes, entregou um pacote. Quantos pacotes faltaram? Mas não é isso. Então, assim, o cliente entrou em contato com o lojista falando: olha, eu solicitei 3 pacotes, né? 3 produtos, e você só me entregou um. E o lojista falou: não.
o entregador retirou daqui, de fato, 3 pacotes. Enfim, sem entrar nesse mérito de culpa, de quem foi que fez o quê, o lojista entrou em contato com o fornecedor e o fornecedor falou, olha, me prova que você, de fato, que o meu entregador, né, de fato, retirou 3 mercadorias, porque eu preciso dessa prova. E qual era a prova que o lojista tinha para demonstrar que ele, de fato, entregou 3 pacotes, né? A imagem de segurança do circuito interno lá de CFTV, que ali a gente sabe que é um ponto, às vezes, crítico aqui dentro da legislação, porque está capturando imagens, né, de pessoas, e essas imagens, elas são consideradas dados pessoais, porque ela tem o potencial de identificar uma pessoa. Então, a seguinte pergunta do lojista para mim foi: eu posso mandar essas imagens? Será que isso vai ter algum impacto de LGPD depois, futuramente? Porque, né, isso é dado pessoal. Eu achei muito interessante ele ter essa sensibilidade, né, desse questionamento de, puxa, eu já ouvi falar que circuito de TV grava a imagem da pessoa, se identifica, é dado pessoal. Então, assim, não é só dado pessoal, a depender da circunstância do tratamento, pode ser considerado, inclusive, um dado pessoal sensível, né? Então, esse é o tipo de pergunta que nós recebemos, consultas que nós recebemos no dia a dia, a gente tem que estar pronto para responder. E aí eu pergunto para você, qual tipo de orientação você daria para esse caso, né? O que você sugeriria a esse lojista a fazer para que não só ele pudesse encaminhar a imagem para o app, lá para o fornecedor dele, para comprovar de fato o que ele estava alegando, e aí muito provavelmente a gente transborda para uma investigação de crime, mas isso é uma outra circunstância que não tem relação direta, não pelo menos, né, aqui com a LGPD, mas o que você faria, né, para regularizar essa situação, essa atividade de processamento dentro da empresa, você enquanto consultor, né? E aqui eu quero até chamar a atenção antes para que o advogado que esteja vendo esse vídeo se atente, porque é uma possibilidade de trabalho. A gente já vê aí muitos processos girando em torno de LGPD, discutindo LGPD, então é uma ação interessante, né? Que a gente, apesar de a gente estar tratando de crime no seu primeiro momento, a gente tem um envolvimento de LGPD, então é um campo de atuação muito largo, vale muito a pena se especializar nessa matéria, né? Então, se você tem, aqui vão as minhas dicas, né? Se você tem um circuito interno, um circuito fechado de televisão, de segurança, né? Um CFTV, um circuito fechado de TV, ali no seu estabelecimento, a gente precisa seguir alguns passos para regularizar esse processo. Então, quando a gente fala de imagem, como eu disse para vocês, como a gente está capturando a imagem de uma pessoa e eu consigo identificar essa pessoa, a gente considera aquilo sim como dado pessoal, né? Então, o que fazer? Primeira coisa, a gente precisa fazer o registro dessa atividade. Se nós não realizamos ainda aquele mapeamento de dados, aquilo que a gente faz, né, lá no início, quando a gente está iniciando um processo de adequação, digamos que você tenha colocado um sistema desse agora, você quer colocar agora, mas a sua empresa já passou por um mapeamento, você já fez os registros das atividades de processamento de dados que você tinha. Então, nesse caso, a gente vai ter que instaurar um novo processo, que é o Privacy by Design, para que a gente verifique a adequação desse processo desde o início, né? Em algum momento eu vou trazer aqui no canal o Privacy by Design, a gente vai bater um papo sobre isso. Então, inicialmente, primeira coisa, se você não fez o registro da atividade de processamento lá atrás, no mapeamento, quando você estabeleceu base legal e etc., esse é o momento de fazer, se você quiser, de fato, trazer mais esse artigo, né, artifício de segurança para a sua loja, porque vai estar capturando dado. Depois, a gente tem que fazer um teste de legítimo interesse. E aqui, gente, vai muito da questão da base legal, né? Eu acredito que a base legal aqui, para essa atividade de tratamento de dados, é o legítimo interesse. Eu não considero
a imagem capturada por um circuito de segurança de televisão interno como um dado pessoal sensível, porque a finalidade do meu tratamento de dados não tem nenhum cunho que justifique aquele dado ser considerado como dado pessoal sensível, né? Então, eu considero ele como um legítimo interesse, e aí eu vou fazer aquele teste de legítimo interesse, onde eu vou calcular os impactos dessa operação, né, e as medidas, aquelas salvaguardas de proteção dos dados desses titulares que estarão ali transitando pela minha loja, né? Quem vai ter acesso a essa informação? Qual o tipo de gestão de acesso que eu vou fazer? Tudo isso são medidas de mitigação de risco e de impacto também. Depois a gente passa por um processo de ajuste da política de privacidade. Então, esse tratamento de dados, né, através desse circuito de segurança, ele tem que estar previsto na política de privacidade, né? E ali a gente pode colocar em lojas físicas, nós podemos coletar seus dados a partir do circuito de fechado de segurança de televisão para resguardar a sua segurança no nosso estabelecimento, a sua e a nossa segurança, né? No nosso estabelecimento. E aí, uma outra questão que é muito importante também é a gente avisar o titular de que a gente tem aquilo dentro da loja, né? Que aquele famoso oi, você está sendo filmado. O titular de dados, no caso aqui o entregador, ele tem que ter ciência do que está acontecendo. Se ele não tiver acesso à política de privacidade imediatamente, colocar um aviso de que ele está sendo filmado já é muito interessante. E um quarto passo, na verdade, que também vale a pena fazer, é importante fazer tudo isso dentro do processo para adequar o produto, adequar o serviço, é você avaliar esse fornecedor, tá? Fazer uma avaliação de fornecedor, a gente já falou aqui sobre a avaliação de fornecedores, quais as cláusulas contratuais você estipulou com ele, o que ele faz com essa informação, digamos que seja um terceiro que esteja tratando esses dados ali de câmera de segurança em seu nome. Quem está acessando esse dado, né? Esse funcionário lá na ponta? Quais as medidas que esse fornecedor tem implementado para garantir as informações dos seus consumidores, tá? Isso são coisas que a gente pode fazer durante a regularização de uma atividade de processamento. E olha que dentro de uma empresa a gente pode ter inúmeras, né? Incontáveis atividades de processamento. Bacana? Então, ó, exemplo para você aqui da vida real, coisa que surgiu para mim esses dias, foi ontem, né, na verdade. Esse é o tipo de questionamento que você tem que estar pronto para responder no dia a dia, seja você um DPO, seja você um consultor em privacidade. Então, é muito bacana você entender, né, o que pode surgir, e eu vou estar sempre trazendo isso aqui para vocês, tá, gente? E seguindo aqui o nosso cronograma, falando agora, entrando na questão do DPO, hoje nós vamos falar de 3 assuntos. Primeiro, quero explicar para você o que é essa função do DPO, né? A origem disso. A gente vai fazer também um comparativo entre o GDPR e a LGPD. A gente sabe que a nossa legislação ela foi bastante inspirada, se não quase que copiada, né, do GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados. A gente também vai falar dos requisitos para a ocupação desse cargo de DPO, né? O encarregado de dados. Tem que ter alguma formação específica? Qual que é a necessidade de trabalho para esse profissional? Então, eu fiz uma pesquisa básica no LinkedIn. Estou sempre ali dentro do LinkedIn. Acho que tem muita coisa interessante ali naquele canal para a gente acompanhar vários profissionais muito trazendo conteúdos super interessantes, além dessa pesquisa de vaga, essa análise de mercado que eu gosto sempre de fazer. Fiz uma pesquisa rápida lá e vi 165 resultados para um cargo de DPO, de encarregado de dados. E aí eu acho que esse termo encarregado de dados, ele não pegou muito bem na nossa legislação, não. A gente vê que eu percebi que a maioria das vagas elas estão discriminadas como DPO mesmo, que é Data Protection Officer, essa nomenclatura europeia, tá? Então, enfim, acho que quando você for fazer a sua pesquisa, não esquece de pesquisar pelas duas nomenclaturas, porque acredito eu que DPO esteja mais aí por dentro da perspectiva das empresas, né? Então, esse é um cargo
de dos melhores remunerados nesse universo de LGPD, de privacidade e proteção de dados. Ele é um cargo de gerência, né? Então, por isso, né, existe uma responsabilidade muito grande, ele tem um nível de gerência. Eu já ocupei um cargo de DPO, então tudo que eu falo aqui para vocês é com conhecimento de causa, tá? Então, vamos lá. Quem é o DPO? Quem é o encarregado de dados? Lá no artigo 5º da nossa LGPD, artigo 5º, inciso 8º, diz assim: o encarregado de dados é a pessoa indicada pelo controlador e operador, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Aí vem o artigo 41 dizer que o controlador ele deve indicar um encarregado de tratamento de dados pessoais. Então, a gente percebe que esse é um dos pontos contraditórios da nossa legislação, porque no artigo vem dizer que é aquele profissional, né, aquela pessoa indicada pelo controlador e operador, e depois o artigo 41 vem dizer que somente o controlador deve indicar o encarregado de dados. Então, a gente espera que a NPD venha interpretar essa condição de indicação para sanar essa dúvida, né, de são os dois, de fato, que tem que indicar um profissional de encarregados, esse profissional. E se não bastasse isso, a nossa legislação não estabelece também as hipóteses de nomeação desse encarregado, né? Consta apenas uma obrigação lá no artigo 23, inciso 3, e aí eu chamo de novo a atenção para vocês que é muito importante a gente ler a LGPD, ler a letra de lei. Isso é muito, sempre vou estar trazendo aqui nos meus conteúdos a letra da lei. Então, lá no artigo 23, inciso 3, diz que o encarregado, a obrigação de nomeação do encarregado é por órgãos públicos, né? É claro que órgãos públicos devem nomear o encarregado. Então, e quais as outras hipóteses? A gente não sabe, né? Depois disso, vem o artigo 41, que é específico do encarregado, trazendo as atividades, algumas das atividades desse profissional. E aí eu vou ler aqui para você rapidinho, lá no parágrafo 2º diz assim: as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Quais são essas atribuições, né? E também diz que a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação conforme a natureza e o porte da entidade ou volume da operação de tratamento de dados. Então, vai caber aí também à ANPD definir essas circunstâncias de dispensa e as outras atribuições do encarregado. Para quem está acompanhando o assunto, a ANPD lançou uma pesquisa, uma consulta pública em agosto, para tratar dos agentes de pequeno porte, operadores, né, agentes de pequeno porte. O que vai ser estabelecido em termos de dispensa para esses operadores, né? Ali a depender do volume, do porte da empresa. Então, pode ser que o encarregado de dados seja dispensado para esses casos, mas ainda não houve uma definição, né? A ANPD lançou essa consulta, mas ainda está trabalhando nesse regulamento que deve ser publicado, a gente acredita, em breve. Agora, a dispensa desse profissional, do encarregado de dados, ela não significa que a empresa não vai ter que cumprir a legislação, tá, gente? São coisas diferentes. Ela vai ter que dar cumprimento à legislação, ela vai ter que se adequar à LGPD, mas não necessariamente tendo ali como ponto focal o DPO. Ela pode estabelecer outros critérios para dar cumprimento à legislação, até porque são vários processos, né? Normalmente, o DPO que gerencia um programa de governança,
mas ele vai ter que instituir alguns processos, fazer registro de atividade de processamento, né, a depender ali do volume. Então, são muitas circunstâncias que a gente tem que avaliar. E aí, o que acontece? Como a gente não tem uma definição específica, né, sobre isso, a nossa legislação acaba sendo muito genérica. No Brasil, diversas empresas têm adotado critérios da União Europeia mesmo para indicar o encarregado, mas mesmo assim, não é raro a gente receber questionamento desse profissional, se é preciso, qual a formação que ele deve ter, quais as responsabilidades dele, né? Então, lá dentro do regulamento europeu, ele traz muito claramente os parâmetros que devem ser seguidos à risca para indicação de um encarregado. Então, por exemplo, lá o encarregado tem que ter autonomia, ele precisa de ter ausência de conflito de interesse e ele precisa ter confiança por parte da organização. Essa profissão, ela existe na União Europeia desde 1977, gente, quando foi previsto a Lei Federal de Proteção de Dados alemã. Então, não é um cargo novo, né? A gente que está aí, o Brasil está praticamente 40 anos atrasado nesse aspecto, mas na Europa, esse profissional existe há muito tempo. Mas essa obrigatoriedade de indicação do DPO ganhou força lá também quando o GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, foi efetivamente publicado lá em 2016. Aí sim esse profissional ganhou muita força, né? Então, no GDPR, a indicação do DPO não é regra, ela é exceção. Lá diz o seguinte: o regulamento diz que o encarregado ele é dispensado, salvo se o tratamento foi realizado por autoridade ou órgão público, muito similar à nossa legislação, se ele tiver atividades principais que exigem controle regular e sistemático dos titulares em larga escala, então tratamento de dados em alto volume, tiver processamento de dados pessoais sensíveis em larga escala. Tudo isso está previsto lá no artigo 37 do GDPR. Então, você vê que lá é exceção, né? Ele é dispensado, salvo se você tiver enquadrado numa dessas hipóteses. E a nossa legislação não estabeleceu a indicação do DPO como regra, né? Quando ela diz lá que o controlador e operador devem indicar encarregado e também lá os órgãos públicos, sejam eles operadores ou controladores, tá? Depois, o artigo 38 do Regulamento Europeu também vem estabelecer quais são as funções do encarregado de dados lá. E aqui eu quero trazer para você um comparativo, né? Qual que é, o que está disposto lá e o que está disposto aqui em termos de atribuições, de funções. Então, lá no artigo 39 do GDPR diz que ao DPO compete informar e aconselhar o responsável, o controlador, né? E os colaboradores sobre suas obrigações em proteção de dados. E aqui no artigo 41 tem algo similar que diz que o DPO deve orientar os funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas em proteção de dados. Então, bacana. Também no artigo 39 diz que o DPO deve controlar a conformidade. Não existe relação com essa definição aqui no Brasil. Então, a gente sabe que é algo que a gente já extrai lá da legislação europeia, porque nós realizamos, enquanto DPO, esse tipo de controle. Também sensibilizar e formar o pessoal, também não tem relação direta com a nossa legislação. Aconselhar quando solicitado sobre o DPIA, o relatório de impacto. Não tem isso também aqui na LGPD. Cooperar com a autoridade e ser ponto de contato com a autoridade. E aqui nós temos algo similar, que é receber as comunicações da autoridade e adotar providências. E também uma coisa muito interessante que tem na nossa legislação, mas não tem relação com o GDPR, é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Lá não tem correspondência em relação a isso. Então, aqui no Brasil está bem claro que é o DPO o responsável por dar tratamento àquelas petições dos titulares, as solicitações dos titulares, de acesso aos dados, eliminação, direito de correção, né?
Então, a gente vê aí que existem diversas outras atribuições que não estão no nosso artigo 41 da LGPD, mas mesmo assim são adotadas aqui no Brasil, né? E eu poderia citar para você diversas outras funções que eu tenho visto, têm sido cobradas, inclusive em anúncios de vagas, e quando a gente estuda mais a fundo a aplicação disso no GDPR, a gente vê que existem outras atividades que permeiam a função do DPO, e eu quero citar aqui para vocês algumas, por exemplo, coordenar o registro de atividade de processamento e atualizar inventário. Essa é uma atribuição do DPO. Validar o relatório de impacto, e aqui é muito importante você entender que a gente está falando de validar o relatório de impacto, a gente não está falando do DPO elaborar o relatório de impacto. Quem vai elaborar é o dono do processo, né? Mas a gente vai falar disso depois. Ele também valida o teste de legítimo interesse, que a gente acabou de falar aqui, quando a gente usa ali o circuito de segurança, circuito de TV interno, né, para segurança do estabelecimento, vai precisar de um TLI. Então, o DPO vai validar esse processo. Ele também vai participar das etapas iniciais ali do Privacy by Design, para embarcar projetos novos dentro dessa metodologia, né, para que o processo corra, o produto ou o serviço, desde a concepção, ele esteja adequado à legislação. Ele constrói as políticas de privacidade, ele atualiza as políticas de privacidade. Então, naquele caso, se a gente instituir um sistema de segurança de televisão e eu não tenho essa atividade na minha política de privacidade, é o DPO que vai fazer essa atualização, né? E comunicar isso internamente e também, às vezes, para o consumidor, para quem está ali, né, transitando pela loja, para que essa informação chegue até ele. E ele também participa, gente, isso aqui são só algumas hipóteses, né? Que eu resolvi pontuar dentro de um universo muito grande que é a função do DPO. Então, ele também participa de um plano de resposta a incidente, porque a ele compete a comunicação ali com a interação com a NPD, né? Então, são várias atribuições, é muita responsabilidade, né? E tem muito mais coisa aí para fazer, sem dúvida. Em relação à formação, é outra coisa que tem bastante dúvida aí no mercado também. O que eu preciso ser para ser um DPO? Qual tipo de educação que eu preciso ter, né? Eu preciso de um certificado? Eu preciso de uma pós-graduação? Qual que é a necessidade aqui? E aí, gente, o DPO, não só o DPO, mas qualquer profissional da área de privacidade e proteção de dados, ele precisa ser um profissional multidisciplinar. Ele é um cargo multidisciplinar. E o que é isso, né? É você saber se comunicar com todas as áreas de uma empresa e de negócio. Então, a gente precisa saber se comunicar com o jurídico, com o pessoal que está lá na ponta do negócio, construindo, né, produtos, fazendo ideação de produtos. A gente também precisa falar com segurança da informação, com desenvolvedores. Então, ele é um profissional que ele precisa saber um pouquinho dessas áreas, né? Eu, por exemplo, eu sou advogada, minha formação é advogada, mas não raro eu vejo diversos projetos internos que envolvem ali termos ligados à tecnologia, né? Por exemplo, integração de sistemas via API. Isso acontece o tempo todo, porque são projetos que, a depender do tipo de integração e do acesso à base de dados, vai envolver tratamento de dados pessoais, né? Então, a API, por exemplo, ela é uma interface que vai comunicar dois sistemas, vai fazer a comunicação, interligar, né, a comunicação entre dois sistemas, que eu consiga acessar o seu sistema sem ter que te pedir uma extração daquele banco de dados, né? Eu já consigo entrar lá e ver. Isso aqui, tentando trazer de uma maneira didática. Então, eu sou jurídico, eu sou advogada, eu sou especialista em privacidade e proteção de dados, mas eu tenho que saber me comunicar com essas áreas. Eu estou sempre em contato com segurança da informação, então eu tenho que saber comunicar com eles. Então é importante que vocês se especializem também nessas outras áreas. Não estou falando de fazer uma graduação, mas que você consiga se especializar num certo grau que você vai saber se comunicar, você vai saber o que você está falando ali, né? Em relação à formação também,
a nossa legislação ela tentou trazer lá no início uma definição que que o profissional de privacidade ele precisava ter conhecimento jurídico regulatório e ser apto a prestar serviços especializados em proteção de dados. Então, assim, teve muita discussão lá no início de que esse seria um cargo privativo de advogado por conta dessa terminologia, e acabou que esse artigo foi vetado, né? Então, isso não existe. A gente precisa mesmo saber transitar essa exigência maior do DPO. Em relação à certificação, algumas empresas já estão exigindo a certificação, como aquela da Exim. Exim tem algumas certificações de DPO. A própria IAPP agora tem uma certificação específica de DPO-BR, né? Então é outra coisa que tem sido exigido, especialmente por grandes empresas. Mas eu queria trazer para vocês aqui, como eu sempre trago, sempre apresento um materialzinho. Eu quero apresentar para vocês uma outra pesquisa que eu fiz também no LinkedIn sobre essa vaga de DPO. Essa vaga que eu vi foi para a Deloitte, então vou colocar aqui para que vocês entendam o que tem sido exigido, né? Então, como eu sempre gosto de compartilhar experiência real, coisas que eu vejo de fato no dia a dia, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Para quem está aqui no Instagram, essa visualização não é possível, mas para quem está aqui no YouTube, está disponível para você. Então, ó, oficial de proteção de dados, tá? O que ele está exigindo aqui? Tudo que a gente falou, gente, ó. Principal ponto de contato dentro da organização para membros de funcionários, isso aqui eu traduzi, então tá meio, eu não corrigi o português 100%, estava em inglês, né, a vaga, então traduzi para a gente ter uma visualização aqui melhor. Certificar que a política da empresa está de acordo com o Regulamento Geral Europeu e códigos de prática. Então, aqui não é só GDPR, é LGPD também. A vaga é Brasil, aqui, ó, para Paraíba, né? Avaliar a estrutura de proteção de dados existente e verificar as áreas de conformidade não parcial. Então, isso aqui é sempre aquela investigação que a gente faz de como está o avanço do programa de governança, né? Como que a gente tem evoluído em termos de maturidade dos nossos processos internos, avaliar a estrutura de proteção de dados existente, elaborar planos de treinamento, aconselhar o controlador sobre os assuntos relacionados à proteção de dados. E aqui é aquela parte que eu falo, que a gente recebe diversas consultas, são muitas consultas que chegam. Então, às vezes, a gente aqui instaura processo de privacy by design, porque a gente precisa registrar, olha, isso aqui é uma nova atividade, então vamos registrar. Né, fornecer conselhos especializados e educar os funcionários, elaborar e alterar políticas, realizar auditorias proativas para garantir a conformidade, muito comum também. Servir como ponto de contato entre a empresa e a autoridade, isso que a gente falou, está previsto bem claramente na nossa legislação. E aqui os requisitos, a parte que eu queria chegar para vocês. Aqui, essa vaga não está exigindo nenhum tipo de certificação, mas não raro a gente consegue ver algumas vagas que têm certificação ali dentro do seu escopo, ou o conhecimento em alguma ferramenta de gestão. Isso é outra coisa muito importante que eu já ia esquecer de falar, né? Aqui no Brasil ainda não está tão difundida essa questão dos sistemas, né, dos softwares de gestão. Mas muitas empresas já utilizam, empresas grandes especialmente, e é um plus você saber, né, algumas dessas ferramentas. Existem cursos online, inclusive gratuitos, para ferramentas muito boas de mercado. Depois eu vou falar sobre isso, trazer alguns exemplos para vocês. Então, vamos lá, o requisito aqui. Mínimo de 3 anos de experiência trabalhando com conformidade. E aí, aqui, a nossa legislação, ela foi publicada em 2018. Então, a gente acha que ou você começou a atuar lá em 2018 de fato, ou você já atuava implementando algo de GDPR aqui no Brasil, isso acontece, tá? Expertise em leis e práticas europeias, incluindo a compreensão aprofundada do GDPR. A gente precisa estudar o GDPR, porque a nossa legislação foi 100% baseada nesse regulamento, então é importante você saber, você ir estudando e comparando os nossos artigos com os deles, né?
ter experiência dentro de um departamento jurídico, de auditoria ou de risco. Então, ó, cargo bem legal para advogado, hein? Se você é advogado especializado em privacidade e proteção de dados. E ter fortes habilidades de gerenciamento de projetos, porque é isso que um DPO faz. Ele vai ter que gerir o programa de privacidade e proteção de dados, fazer toda a governança desse programa dentro da instituição. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos e compartilhe aí esse assunto com as pessoas que você acha que se interessam por LGPD, se interessam por privacidade e proteção de dados, que eu tenho certeza que vai contribuir também para o dia a dia dessas pessoas. Nosso programa ele vai ao ar toda terça e quinta às 8 da manhã e domingo às 17 horas, então não perca. Eu vejo você na quinta-feira, às 8, e dessa vez a gente vai falar como implementar, como estruturar e construir o seu próprio programa de governança LGPD. Conteúdo bastante denso, você vai gostar bastante, tá? Então, até lá e eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.